E para que a gente não fique só nesse estacionamento temporário de fluxo estrangeiro, professor, né? Além dessas reformas, se por acaso esse fluxo estrangeiro voltar a sair, como que afeta a nossa vida aqui, do nosso cotidiano, do nosso investidor pessoa Uhum. física, daquele cara que está correndo atrás, que é assalariado, que está juntando o dinheirinho dele? O que que ele sente de diferença caso a gente não faça o nosso dever de casa e esse fluxo saia novamente? Claro, uma ótima pergunta. Muito boa pergunta, Baltazar. Veja, se a gente olhar o que está acontecendo agora, a inflação ela tem tido um comportamento melhor nos últimos meses. Me lembro que eu escrevi isso lá na minha coluna, no Valor Invest, algumas vezes, falei nas entrevistas, na sala de aula. Eu achava que a inflação efetivamente ia ter esse comportamento. Porque tem uma razão para isso. Sabe qual foi a razão? O dólar. Como o dólar enfraqueceu no mercado internacional, se a gente olhar o DXY, que é uma cesta de moedas ligadas ao dólar, que é negociado no mercado lá fora, o DXY ele cai aí em torno de 12% em um ano. Então, a queda do dólar no mundo ia bater aqui, obviamente. Então, eu achava que a queda do dólar, a valorização da nossa moeda, iria ter um efeito positivo sobre a inflação, como teve. Por quê? Basicamente, o dólar afeta a commodity. Commodity é comida. Então, você ia ter uma redução da inflação, especialmente a de alimentos. Foi o que aconteceu. E se a gente olhar o que eu estou querendo dizer como verdade, eu vou mostrar para você que é. Porque se você olhar a inflação de serviço, que não é impactada pela taxa de câmbio, a inflação de serviço ano passado foi 6%, 6%, o dobro da meta que é 3%. Então, a taxa de câmbio ajudou. Se acontecer isso que você falou, não vão fazer o dever de casa, o investidor estrangeiro, dá dor de barriga, vou embora. O que vai acontecer? A taxa de câmbio vai desvalorizar. Quando a taxa de câmbio desvalorizar, vai ter um efeito contrário a esse que teve agora. Logo, a inflação vai subir. E com a inflação subindo, o Banco Central não vai poder ser tão audacioso na queda do juro. Lembra, o Banco Central, na reunião do Copom de janeiro, ele sinalizou que ele começa a cair o juro na reunião de março. Agora, qual a intensidade, qual a velocidade? Ele vai ser muito audacioso, vai ser mais comedido. Então, a nossa expectativa aqui na OEI, sempre falei isso, é que o Banco Central ele vai levar a Selic esse ano para 12, 12,5, em torno disso. O que ainda é uma política monetária bastante contracionista. Né? Porque se a gente botar o juro aí a 12, com a inflação a 4, a gente está falando de juro real perto de 8, que é ainda muito contracionista. Então, objetivamente, a gente precisa fazer o dever de casa. A gente precisa sinalizar para os investidores estrangeiros, para todos, na verdade, que vamos ter um compromisso em reverter esse déficit primário. Na verdade, Baltazar, se as minhas contas estão corretas, acho que estão, seria necessário a gente fazer um superávit primário, perto de 4%, entre 3,5% e 4% do PIB. Esse ano, provavelmente, nós vamos fazer de novo um déficit, aí em torno de 0,4%, 0,5%. Então, a gente tem que sair de um déficit, vamos fazer conta de padeiro de meio, para um superávit de 3,5%. Então, no fundo, você tem que fazer um superávit de 4% do PIB. É muita coisa. No ano eleitoral, não vai fazer nem que a vaca tussa. Então, estamos, de novo, não é? Como o brasileiro gosta, né? Empurrando com a barriga. Ó, ano que vem a gente faz, o próximo governo a gente faz, e a gente nunca faz.